Notícias do Brasil e do mundo. O número de casos do novo coronavírus no Brasil subiu para 3.407.354 e o total de mortes chega a 109.888. Os dados divulgados na noite desta terça-feira, dia 18, constam no painel atualizado pelo CONAS, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, um sistema próprio de informações que reúne dados de contaminados e de óbitos em contagem paralela à do governo. Nas últimas 24 horas, foram registrados mais de 47.788 casos e também foram constatados mais 1.352 óbitos no período, segundo os dados divulgados pelo CONAS. Na segunda-feira, dia 17, o país tinha 108.536 mortes e 3.359.570 casos confirmados de Covid-19, prezando pela confiabilidade nas informações. As mídias sociais passaram a adotar como padrão os dados estatísticos divulgados pelas secretarias estaduais de saúde através do CONAS e não mais os números apresentados pelo Ministério da Saúde. Os dados do CONAS também viraram referência para o Congresso Nacional, que abandonou a contagem do Ministério da Saúde. A decisão foi anunciada na segunda-feira pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Notícias do Brasil e do mundo. Boa noite, pessoal. Começa mais um programa Justo Soberano aqui na Rádio Boa Música FM. E hoje, mais um programa com o nosso locutor, Alexandre Carvalho. Tudo bem com você, Alexandre? Muito boa noite, Bastos. Boa noite, nossos ouvintes aí do programa Justo Soberano. Uma honra estar aqui mais uma vez com todos vocês. E hoje teremos um programa mais do que especial. É uma honra ter aqui o nosso convidado de hoje, que gentilmente aceitou o nosso convite. E eu não me sinto à vontade para ficar à frente deste programa de hoje, porque eu o conheço, fui seu aluno, uma honra ter sido aluno do Coronel Marcelino Fernandes, e acredito até que, por uma questão de transparência, de idoneidade para com os ouvintes, ele responda perguntas de alguns dos nossos convidados de hoje, poder também interagir com o chat, tá bem? Eu quero passar aqui a palavra ao meu querido professor Paulo César Zarias, que hoje também, gentilmente, vai estar sendo nosso mediador, apresentando aqui os nossos convidados, interagindo também com o Coronel Marcelino. E eu passo a palavra para que apresente aí o Coronel com o seu devido currículo e objetivando o lançamento de sua pré-candidatura a vereador do município de São Paulo. Muito obrigado por todos vocês estarem conosco. Professor Paulo Cesarias, muito boa noite ao senhor, mestre de bacharelado, Direito Penal. Tome a palavra. Bom trabalho a todos vocês. Eu hoje sou um mero telespectador. Vou aprender um pouco mais. Muito obrigado, uma boa noite a todos, aos presentes, ao nosso ilustre professor, doutor Marcelino Fernandes, a presente advogada, doutora Andréia, ao senhor Tiago, Adelson, Adalto. Quero agradecer a presença de todos e a boa vontade de estar conosco para podermos crescer num debate muito salutar para a época, não é? A pré-candidatura do nosso professor Marcelino, ela está sendo alvejada pelo nosso olhar de maneira boa. Então, se prepare, professor Marcelino, porque nós iremos fazer com que o senhor dê respostas, ou pelo menos indique aquilo que tem em mente para a nossa população, não é? E isso é muito importante para nós, esse espaço da Rádio Boa Música. Eu agradeço a oportunidade. Por favor. Muito obrigado. O som tá ok aí? Tá ok, mestre. Ok. Então, rapidamente, nós temos
algumas propostas, eu fui convidado para participar e entrar na vida política, né? Porque na vida pública eu já estava como corregedor-geral da polícia, 34 anos à frente da Polícia Militar, né? Onde eu ingressei em fevereiro, 3 de fevereiro de 86, né? Oriundo do Exército Brasileiro, e aí eu desenvolvi o meu trabalho, chegando ao último posto, e concomitantemente, como o salário do servidor público policial e do professor também público não é bom, né? Aquele que está ali, o Adalto, né? Sabe que o salário do professor, do policial e da área da saúde não é o que deveria ser. Eu comecei a dar aula, né, de direito, eu sou formado pelo Mackenzie, comecei a dar aula de direito. Minha primeira aula para concurso, eu me recordo, foi em fevereiro de 89, na cidade de Taubaté. Depois vim para a capital, ministrei em vários cursinhos preparatórios, os dois mais famosos, dos dois saudosos professores, né? Saudosos porque já não estão nesse plano, o professor Damásio, ministrei aula com o professor Damásio, e ministrei aula também do saudoso professor e deputado federal, que também nos deixou, o Luiz Flávio Gomes, né? E também do extinto Exorde, e hoje eu sou diretor da Faculdade Legale, que é uma faculdade que sempre tem os cursos mais com preços populares de pós-graduação, que a gente faz um trabalho de diretoria lá, filantrópico, né? Eu sou diretor acadêmico voluntário, não recebo para ser diretor acadêmico, eu recebo quando dou aulas, né? Então, a gente já faz esse trabalho. E aí eu recebi o convite. E aí uma coisa muito importante que eu acredito que o eleitor precisa saber, que o cargo eletivo, vereador, de deputado estadual, de deputado federal, esses 3 cargos, vereador, deputado estadual e deputado federal, não pertencem ao eleito. Só pertence ao eleito o cargo de prefeito, governador, presidente e senador. Só esses daí. Então, quando não pertence à pessoa e pertence ao partido, o brasileiro não tem, eu confesso que eu também não tinha, o cuidado de procurar primeiro o partido e, dentre aquele partido, procurar a pessoa na qual eu vou eleger. Por quê? Porque imagine só, eu sou eleito, aí eu sou convidado para ocupar uma secretaria. O que acontece? O meu suplente, que é do partido, assume, né? Então, a gente sabe disso. Diferente do suplente de governador, que ele já vai na legenda, né? Que é o vice. O suplente de senador, que já vai na legenda, o primeiro e o segundo, não é do partido, e sim da pessoa. Então, isso foi a primeira coisa. E aí, eu fui sondar os partidos, né? E não achei nenhum, né? E aí você vai, obviamente, achando, e não tinha, as portas se fecharam, até que o deputado federal Vinícius de Carvalho, do Republicanos, falou: não, você publicou o Republicanos? Eu li o estatuto e o manifesto do Republicanos, principalmente nas questões sociais, nas questões de diminuição, de desigualdade, de trabalhar pelo povo, eu me interessei. E aí acabei me filiando ao Republicano. Como proposta, eu tenho, óbvio, né? Eu comecei a estudar a cidade de São Paulo, até porque a gente estudava na área da segurança pública, a cidade de São Paulo, todos os bairros, as 32 subprefeituras ou prefeituras regionais, como alguns gostam de chamar, estudar, por exemplo, a quantidade de hospitais que tem na cidade de São Paulo, os municipais, são 16 hospitais municipais, sendo que um é do servidor público, aí vai para 17, e mais 12 pronto-socorros que o município tem. E se você fizer aí uma contagem pela população, é muito pouco. E aí, quando você vai na área dos PETs,
Aí você toma um susto, né? Por que eu descobri isso, o doutor Alexandre, o doutor Alderson, aí o Adalto Lorenzini, o Tiago Lacerda? Eu descobri isso porque, como eu moro aqui na Zona Norte, 5 horas da manhã eu passei aqui na Ataliba Leonel, eu vi uma fila, e essa fila tinha algo diferente da fila do hospital, que era todo mundo que estava na fila tinha um gato, um cachorro no colo. Eu falei, o que é isso, né? Todo mundo lá naquela fila enorme, e é o hospital veterinário. Na cidade de São Paulo só tem um na Salim Farah Maluf, na zona Leste, e um aqui na Zona Norte, né? E as pessoas sendo ali, né? Eu não vou dizer humilhadas, porque elas estavam com amor, né? Porque quem tem um gato, tem um cachorro e leva de madrugada, e aí eu descobri que as pessoas vão até a meia-noite, porque abre das 6 às 10 para pegar a senha. Então, são vários problemas, mobilidade urbana, educação municipal, a estrutura de decidir sem estudar. Isso passa a ser até cultural. Eu vou te dar um exemplo rápido disso. No passado, eu pratiquei esporte, fiz triatlo, e eu gosto, e tenho amigos que pedalam ainda, o pessoal aí do Cavalaria, que é um grupo de ciclistas. Quando a gente vai estudar ciclofaixas, por exemplo, existem ciclofaixas que ninguém utiliza. E aonde deveria ter, não tem. Porque não foi feito estudo. Inclusive, ciclofaixas perigosas, que já teve óbito de pedestre, que é aquela ciclofaixa debaixo do Minhocão, onde um ciclista atropelou o idoso que saiu de trás da pilastra. Ou seja, sem estudo nenhum, quebrando o comércio local, porque quando eu ponho uma ciclofaixa que não tem ciclista passando, porque nós somos a favor da mobilidade urbana, da mobilidade limpa, da mobilidade ecológica. É lógico, não sou nenhum louco de falar que eu sou contra. Mas fazer um estudo para que possa exatamente ter essa harmonia entre as pessoas. E como nós estamos vivendo num momento de pandemia, esse momento de pandemia gerou vários problemas, várias situações que nós não estávamos acostumados a enfrentar, exceto uma, que é a corrupção. Essa a gente já enfrenta há muito tempo, com pessoas sendo presas, né? Aqui em São Paulo, no Rio, no Amazonas, em vários estados, por desvio de verba, por desvio de dinheiro público, que a gente vê um descaso total, respiradores que é comprado a 40 mil e a 100 e poucos mil, e detalhe, não entregam, né? Compram e não entregam. Então, a gente tem que enfrentar tudo isso, hospitais de campanha que são feitos e desmontados a preço de ouro, mas feitos de drywall. Então, a gente sabe que o grande enfrentamento é dinheiro público, é dinheiro meu, é dinheiro dos senhores, é dinheiro daquelas pessoas que nos assistem e nos ouvem. Então, isso precisa ser combatido. Não tem outra saída, é combater, é pôr pessoas na cadeia. Não existe outra saída, aquele que faz a má gestão do dinheiro público. E eu ainda estou dizendo que é apenas má gestão, ainda não estou falando que o cara está pegando dinheiro para ele, é má gestão mesmo. Então, a gente acredita nisso, acredita que um trabalho honesto, que um trabalho de dedicação, que um trabalho que fiscalize, porque a função do vereador é uma das funções do vereador é fiscalizar o executivo. E nosso trabalho como pesquisa, como de melhorar a vida das pessoas, de mais equipamentos de cultura, de lazer nos bairros, para que evite o deslocamento para os grandes centros, fazer conexões
de ônibus. Nós sabemos, eu acredito que todos aqui sabem, que uma das promessas que nós tivemos quando aqui foi eleito para ser a Copa do Mundo, e que pese a corrupção já mostrada naquela época para a escolha do Brasil como país sede da Copa do Mundo, uma das coisas que mais se falou, que a Copa do Mundo vai nos deixar um legado de infraestrutura. E a primeira coisa que se falou na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, falou em trem-bala, que é o trem rápido, falou em ter condução para os 2 grandes aeroportos aqui de São Paulo, que é o de Cumbica e o de Congonhas. E nós estamos há 6 anos depois da Copa, e a única coisa que chegou próximo ao aeroporto de Cumbica é o trem que você tem que descer e pegar o ônibus. Então, e isso é muito triste, de falta de zelo com as coisas públicas e principalmente com respeito ao cidadão, ao contribuinte, porque fica só na conversa, né? O chefe do executivo fica só conversando e o legislativo, a troco de cargos, não mexe com isso. Não mexe com isso. Então, a gente precisa... Eu acredito no trabalho, eu ainda acredito no brasileiro, daquilo que se precisa para fazer em mobilidade urbana, daquilo que se precisa fazer em saúde. Quando começou a pandemia, doutor Alexandre, a gente falou assim, eu vi na televisão, nos rádios, o sistema vai colapsar. Isso, para mim, já era questão de otimismo, porque ainda vai colapsar. Só que um exame de tomografia estava demorando para ser agendado, um exame de tomografia computadorizada estava demorando meses. Isso daí para citar um tipo de exame. Sem falar na falta de neurocirurgião. Eu sou amigo de infância de um dos diretores da Santa Casa de São Paulo, o doutor Ronaldo Fernandes Rosa, e ele fala quais são os problemas, quais são as necessidades da saúde, assim como quais são as propostas para a área da educação. E aí eu vou entrar na questão da área da educação. Eu fiquei até feliz de ter um professor universitário aí da USP. A gente sabe, doutor Adalto Lorenzini, que a gente tem, por exemplo, vou citar aqui o que eu conheço, a minha cidade natal, onde eu nasci, na cidade de São Caetano do Sul. A cidade de São Caetano, ela tem uma universidade municipal. A USC, Universidade de São Caetano, que é uma autarquia. A nossa USP é estadual, existem as universidades estaduais, as universidades federais, e a gente poderia ter na cidade de São Paulo uma universidade municipal. A gente poderia trabalhar nesse sentido para ampliar, para dar mais vazão aos jovens que querem fazer curso superior. Mas isso não é papel do vereador. Não é. Realmente, isso é papel do chefe do executivo discutir. Porque a gente sabe, isso é bom que o eleitor saiba, que quando o vereador não é eleito e não faz parte da situação, da coligação partidária do prefeito, ele vira oposição. E oposição a gente sabe que não aprova nada. Não adianta você ser oposição, você vai ficar gritando, você vai ficar falando, e que é bom que tenha, é bom que exista para a gente enfrentar os problemas e a pessoa saber que está sendo fiscalizada. Mas, com certeza, as ideias têm que ser lançadas no debate, da onde tem o parlatório na área municipal, que é na Câmara dos Vereadores, para que a ideia comece a fluir. Então, a gente sabe das dificuldades daquele que mora na periferia, por exemplo, o transporte de educação, que fala que aqui não pode ter transporte gratuito para estudante. Eu fui fazer um levantamento
inclusive a semana do Dia dos Pais, que se a gente voltasse com a liberação dos outdoors, o outdoor que foi proibido no passado, e autorizasse o outdoor para pagar a propaganda, subsidiaria a passagem do estudante. Ou seja, você tem mecanismos, né, para se estudar. Vamos planilhar isso daí, vamos ver se não é achismo, né? Quem é do mundo acadêmico sabe que você precisa levantar uma tese e pôr lá a problemática para você estudar se aquilo lá realmente é aquilo que se espera, né? E colocar as hipóteses em cima da mesa para discutir a possibilidade disso. Então, a gente vê nessas áreas a possibilidade. Pandemia. A gente viu, conversava hoje com o Mário Gonzaga, que é professor da rede estadual, mas eu fui conversar com ele hoje, no horário do almoço, ele me passou o seguinte: dos 40 alunos que ele tem numa sala de aula, 8 estão fazendo aula online, os outros não querem saber, ou os outros não têm equipamento. Você morar no município que é a maior, né, metrópole da América Latina e você não tem o Wi-Fi público. Isso é inacreditável, né? E algumas áreas aí você tem, né? O Rio de Janeiro colocou lá só na orla, não sei nem se tem mais. Então, a gente precisa ter o Wi-Fi público, ter incentivo para o estudante, o voucher de você ter desconto para estudantes em equipamentos eletrônicos. Hoje a gente sabe que um celular custa caro, que um notebook custa caro, e precisaria ter um desconto, um incentivo fiscal para quando a pessoa comprova que é estudante, ela ter uma cota de desconto nesses equipamentos. Ou seja, alguma coisa precisa ser feita. E o grande problema que a gente vê é o aumento do desemprego com a pandemia. E está aumentando cada vez mais. Eu gostava muito, né, como todo leitor e todo estudante da área aí de desenvolvimento humano, eu gosto muito da área de coaching, eu sou formado pela Sociedade Brasileira de Coaching, quando o coaching não era moda ainda, né? Agora virou moda. Mas, então, eu sou discípulo do Lair Ribeiro, fiz o curso Poder Mental Transformacional, Sintonia, ou seja, a gente ia na biblioteca e eu tomei um susto, Alexandre Carvalho. A Saraiva do Center Norte fechou, né? E as Saraivas fecharam, ou seja, o desemprego está aumentando, as questões, e a gente não vê políticas públicas para gerar emprego, muito pelo contrário, a gente vê as políticas públicas fazendo força do outro lado. Então, quando a gente vê, por exemplo, na própria sede, né, na Suécia, ou mesmo na Suíça, na França, onde a pandemia, quando começou a sair da quarentena, o que eles fizeram? Ampliaram os horários, falaram para os restaurantes: vocês podem colocar as mesas nas ruas e dentro do salão deu um espaço de 1,5 metro a 2 metros. O que fizeram aqui? É inacreditável. Primeiro fizeram uma de tentativa e erro, né? Como nós, eu também fiz isso, viu, doutor Adelson? Por tentativa e erro para entrar aqui, fizeram por tentativa e erro, fizeram um rodízio, jogaram todo mundo dentro do ônibus, de a par de aí, uma loucura. Eu sem estudo um negócio grave desse. É a mesma coisa, eu falei, eu vou matar um pouquinho de gente aqui para ver se dá certo. O que é isso? Fizeram esse negócio, aí agora com a relação dos bares e restaurantes da cidade de São Paulo, fizeram uma loucura, diminuíram o horário e falaram assim, 10 horas você tem que fechar as portas. E eu fui ver em loco. Eu gosto muito do restaurante do Pescador aqui na Zona Norte, dos dois, inclusive. Se você chegar às 9h30 lá, você fala assim, infelizmente você não pode, porque o senhor vai fazer o pedido em 15 minutos. 15 minutos para eu te servir, você tem que sair 10 horas da noite. Então, o que acontece? Com licença, médico. Sim. Pois não? Com licença. Eu vou interrompê-lo, porque eu vou precisar, até a questão de estrutura do nosso programa de hoje,
Sim. para conseguirmos extrair o que o senhor de melhor com relação a vários segmentos. Vou pedir que o professor Paulo César apresente nossos convidados e lhes faça perguntas, porque o tempo corre contra nós, e eu gostaria que todos eles fizessem os seus questionamentos. Independentemente, veja bem, sabemos que a função de vereador no município de São Paulo, ele tem uma atuação específica, em que, de repente, um tema ou outro foge um tanto quanto da finalidade da vereança, mas de importância que os nossos ouvintes saibam quanto, além das suas ideias, do caráter, da sua idade, para que eles possam acompanhar nas redes sociais e saibam mais acerca do todo, de quem é a pessoa do Coronel Marcelino Fernandes. Então, senhor, por gentileza, eu vou passar a palavra, me perdoe mais uma vez, vou passar a palavra ao professor Paulo César, para que ele apresente os nossos convidados e consigamos aí interagir com as demais pessoas. Tudo bem, Mário? Tudo bem? Vamos lá, professor Paulo César, nos ouve? Tudo bem? Estou ouvindo. Estão me ouvindo? Tudo bem? Pois Estão me ouvindo bem? Com o senhor a palavra, vamos às perguntas. Vamos às perguntas. Eu vou apresentar aqui novamente, né, o professor Adalto Lorenzini, o senhor Adelso, o Tiago, doutor Andréa. Tem mais alguém na sala que eu não esteja vendo? Tem mais alguém? Não? Só esses? Doutor Andréa, inclusive, não estou vendo na sala. Por enquanto, doutor Tiago. Tiago. Doutora Andréa, ela está com problema, eu estou conversando com ela aqui. Doutor Tiago. Então, nós vamos começar com o doutor Tiago. Eu te passo aqui em off os convidados. Ok. Maravilha. Eu quero fazer uma consideração aqui ao ilustre professor Marcelino Fernandes, que, embora o seu infinito currículo e pesado conhecimento, eu observo que o professor ele tem muitas aplicações e muitos problemas a apresentar. Eu ainda não ouvi o professor falar de uma solução, tá? Então, eu quero entregar a palavra agora para o nosso querido Tiago Lacerda, para ele começar o nosso debate, começar as nossas perguntas, para que nós possamos extrair do professor Marcelino algo positivo e prático. Vamos lá, está com a palavra Tiago Lacerda. Tiago Lacerda, me ouvindo? Ok? Tiago? Desconecta Tá ouvindo? Tiago? Eu achei que estava... Eu fiz o contrário, mas tudo bem. Boa ouvindo noite, agora, Tiago, né? tudo bem? Boa noite, Ok. amigos, tudo bem? Tudo bem, prazer ouvi-lo. E a Prazer palavra nosso. está contigo para a pergunta. O senhor tem 2 minutos para fazer uma pergunta. Tudo bem, irmão. Pode deixar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, o Adelso, o Adalto, o doutor Alexandre, Coronel Marcelino e o doutor Paulo. Eu quero ser direto, perguntar para o coronel. São 2 perguntas em uma consequência da outra. Primeiramente, coronel, qual seria o seu carro-chefe caso você fosse eleito? Ou seja, o que você tem em mente, que você tem de concreto que você pode fazer? E qual projeto você tem em relação... qual projeto em concreto que você tem para a população de São Paulo? Não sei se o coronel entendeu. O que você tem mais facilidade para aplicar na prática, você sendo vereador de São Paulo? Som? Ok? Liberou o som? Ok? Liberou? Ok. Rapidinho. Eu tenho várias propostas. Os dois jeitos de se colocar carro-chefe, né? Eu fui, inclusive, na Rádio Trianon, fui colocado a segurança e a educação como carro-chefe. Propostas rápidas, se alguém tiver mais dúvidas e sugestões, coronelmarcelino.com, lá tem na parte lá da candidatura, tem várias propostas lá, coronelmarcelino.com, sugestões, sites em aberto, inclusive com cursos gratuitos lá, que eu ministro no YouTube. Mas vamos lá.
rápido e direto, porque o tempo urge. Educação, ensino fundamental. Duas coisas se precisam se colocar para desenvolver as nossas crianças. Um estudo do INSPER, uma pesquisa do INSPER feito em 2004, 2005, publicada inclusive na Folha de São Paulo, mostra que os 4 primeiros anos do ensino fundamental vão ditar o seu sucesso no ensino superior. Se eu desenvolvo lógica, leitura, interpretação de texto e os conhecimentos básicos da matemática, hoje a gente chama, né, do primeiro ano, que é o pré-primário, né, e o 6º ano, que seria a 5ª série. E essa idade, ela é uma idade essencial para desenvolver a mente das crianças para que ela tenha um aproveitamento do curso superior. Porque quando a gente olha a nossa estatística do PISA, quando a gente vê a intelectualidade dos nossos jovens comparado com os outros países, nós estamos ruins. Tem trabalhos maravilhosos no INSPER sobre isso, mostrando que eu preciso sim. E como é que eu faço? Como é que eu resolvo isso? Colocando raciocínio lógico da área filosófica para iniciar na filosofia. Eu faço parte de um grupo de professores de filosofia, tem condição de fazer a filosofia para a criança ter raciocínio, e aquilo que os países desenvolvidos já colocam, inclusive o nosso irmão aqui na Argentina já faz isso, que é colocar o jogo de xadrez para as crianças desenvolver. Uma outra questão é a questão de ter Wi-Fi em toda a cidade de São Paulo. Isso é um projeto de lei. O vereador pode apresentar isso. Pode apresentar isso. Então, o carro-chefe da educação, para começar, né, para ser rápido, tem mais coisas, mas para ser rápido isso, além do transporte, discutir com o executivo o financiamento privado do transporte gratuito para estudante. A outra área é a minha área de paixão, na qual eu tenho o meu doutorado em Ciências Policiais e Segurança de Ordem Pública, que é exatamente a nossa Guarda Municipal. A Guarda Municipal Metropolitana aqui é a maior que nós temos no país em efetivo. Não se completa o efetivo. Se você visitar a base da Leopoldina lá, está largada, ou seja, investimento para que eles possam estar presentes, principalmente na periferia, fazendo aquilo que a gente chama de segurança primária, que é a segurança preventiva, para que não deixe ocorrer o delito, trabalhando exatamente em conjunto com outras forças policiais, já que a segurança pública é um sistema que está no 144 da Constituição, aonde todo mundo sabe de cor lá que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E ela é instituída para a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, começando lá com a Polícia Federal e com o rol taxativo, e depois incluindo nos seus parágrafos a Guarda Municipal. Então, a gente sabe que é conexo essas áreas, e o projeto é de concluir, de aumentar, de concluir. Não é aumentar o efetivo, não, só concluindo, Alexandre, para a gente aumentar aí, fazer aquilo que já tem as vagas, de concluir e de completar o efetivo. Obrigado, professor. Eu quero aqui fazer ponto que a resposta do professor, ela deve demorar 4 minutos. A pergunta, 2 minutos, e a resposta, 4 minutos. Muito feliz. Respondeu a pergunta para o Tiago. Satisfeito, Tiago? Depois tranquilo. Volta a fazer tranquilo. Mais alguma pergunta. Agora nós vamos entregar a palavra ao Adelso Veríssimo, que é da Skynet, e ele vai fazer suas considerações e fazer uma pergunta em 2 minutos para o professor. Vai lá, a palavra, Adelso. Tudo bem, gente? Boa noite a todos. Boa noite, coronel. Boa noite. Essa parte eu gosto. Eu já entendi aqui, professor, mestre e doutor em ciências policiais e segurança pública, a parte do coronel é a parte que eu mais gosto.
Eu trabalho recuperando moto e carro roubados em São Paulo. E conheço boa parte de toda a nossa cidade. Entendi perfeitamente tudo que o senhor colocou aí em relação a diversos pontos. Mas, falando em relação à minha área, que é essa minha área de fazer recuperação de veículos, segurança pública, que no meu caso é privada, esses 34 anos de serviço ativo como coronel e prestando todo esse serviço aí para a polícia, seja como corregedor ou seja diretamente na polícia, não como corregedor, pelo que eu entendi aqui, tudo que o Alexandre, as diretrizes que o Alexandre passou para a gente aqui, seu currículo realmente não é espetacular. E por isso que me interessou eu fazer essas perguntas aqui. O que o senhor está levando de experiência dessa área da segurança pública? O que o senhor pretende utilizar de tudo que o senhor aprendeu, absolutamente tudo? O que o senhor quer levar para a política para que a nossa população se sinta mais tranquila em relação a essa parte de segurança pública? Essa é a minha pergunta. Bom, a minha vida, né, eu fui guindado à corregedoria a servir lá como tenente já, porque eu prendi policiais que estavam trabalhando comigo em flagrante. E de lá eu fui para a corregedoria. E a minha carreira foi exatamente, se você acompanhou aí, uma quadrilha na Zona Sul, que envolvia policiais. Então, aquilo que eu levo é o valor e a ética. Em qualquer área, eu só entro se tiver a ética e os valores que eu carrego comigo, que é a honestidade, o trabalho e a eficiência no serviço. E a eficiência é dar o meu melhor, é o compromisso de fazer o meu melhor, de entrar na bola, dividindo a bola, de efetivamente somando com aqueles que querem uma cidade melhor. E é lógico, a área da segurança, você aprende, nós aprendemos tudo, inclusive o sistema PROERD, que é uma prevenção primária, que é feito nas escolas para afastar as crianças da droga, e ampliar isso nas escolas municipais, junto com a Guarda Civil Metropolitana. Porque hoje a Polícia Militar faz o PROERD. Se você conhece esse trabalho, dos policiais vão às escolas para dar palestras sobre o uso de drogas, etc. E levar a Guarda Municipal também para fazer isso. Eu estou de olho no tempo aqui, viu? Fica tranquilo, Paulo César. E aí, agora eu acionei o cronômetro aqui. Então, na verdade, a gente tem efetivamente muito a contribuir, né? No processo legislativo, e aí você fala também da questão da minha experiência de vida, eu acompanhei a feitura do Estatuto da Cidade, que é pouco aplicado na cidade de São Paulo, que é a Lei 10.257, de 2001. Né? Então, a gente sabe da necessidade da moradia que falta. Sabe aquele prédio que desabou na cidade de São Paulo, que morreu gente? Tem mais de 100 iguais àquele. E ninguém está falando nada, até a hora que cai outro. Né? Então, a gente tem propostas, né? Eu tenho muitas propostas nesse sentido, mas o que eu levo respondendo para finalizar é o trabalho, a ética, os valores e, obviamente, nos dois carros-chefes aí, que é a segurança e a educação. Quero aqui interpelá-lo e corroborar aí da sua fala, meu mestre. E quero dizer que entrou, sim, indicado a esta corregedoria da Polícia Militar, da corporação em que nesse país é a maior referência, e entrou para trabalhar. Porque, historicamente, durante seus 3 anos à frente da corregedoria, nunca se fez nem a faxina. Tenho lhe acompanhado. Nunca se expulsou tantos policiais em que cometeram aí crimes ou a pena ou até alguns problemas administrativos. Nunca se expulsou tanto durante os seus 3 anos à frente da corregedoria. E é bom lembrar que coronéis também foram presos e também expulsos.
Então é o meu orgulho ter sido o seu aluno. Professor Paulo, retome a palavra. O programa é seu, mestre. Estou gostando do debate, o debate está ficando bom, né? Eu vou fazer um adendo aqui, só para esticar, né? Sobre a ProERD nas escolas, né? A ProERD nas escolas, elas funcionam no horário comercial para as crianças, para orientá-los, não é? É uma pena que a ProERD ela não consiga fazer um trabalho fora dos portões das escolas, não é? Porque o trabalho da ProERD é um trabalho simplório, perto da nossa necessidade, né? É um trabalho bonito? Claro que é um trabalho bonito, nós admiramos a ProERD. Meu filho teve aula na ProERD. Porém, são lições que elas não passam dos muros das escolas. Então, nós não podemos ser hipócritas e achar que um pequeno projeto vai tirar a criança da escola, quando, na verdade, na periferia, os traficantes, aquelas pessoas que estão no crime, que estão à volta, fora da escola, na verdade, aparecem como os grandes heróis. E as crianças, muitas vezes, buscam aquilo como referência. Por quê? Porque existe a ausência estatal, inclusive da segurança pública municipal, que o professor Fernandes vai atuar, e espero que ganhe para poder atuar, mas que seja de forma não simplória, mas que seja um enfrentamento real da nossa realidade, como há o enfrentamento desses prédios que o professor falou agora há pouco. Vamos lá, vamos entregar a palavra para o nosso querido Adalto Lorenzini Pessoa, professor de Química da Poli-USP, e nós esperamos de você, professor, uma grande pergunta, hein? Vamos lá. Boa noite aí para todo mundo. Eu queria aproveitar, eu estava aqui escutando a fala do coronel, e teve 2 pontos aí bastante importantes para mim, né, sobre o que ele falou, e vou usar isso daí para basear a minha pergunta. Então, a primeira coisa que eu observei foi que o coronel expressou algum apreço por prender pessoas, né? Que o pessoal estava falando de corrupção, essas coisas, como se a solução fosse prender pessoas, e depois no trabalho da corregedoria, eu senti um orgulho bastante de ter expulsado alguns policiais que cometeram crimes, né? E aí, aproveitando também esse adendo aí do ProERD, eu queria falar sobre as drogas mesmo, né? E eu queria perguntar para o coronel o que ele pensa sobre esse combate às drogas e como é que o município poderia entrar, nesse projeto, né? Então, o ProERD é interessante porque leva informação para as crianças, mas eu, como professor, já presenciei alguns trabalhos de prevenção às drogas, e eu percebo que essa prevenção ela é muito baseada no medo. Então, as pessoas tentam amedrontar as crianças em relação às drogas, ao invés de informar aquilo que realmente acontece, quais são os efeitos, quais são, enfim, né? Informação saudável e não informação de amedrontamento. Então, eu queria saber o seguinte, com a experiência policial que o senhor tem, coronel, não seria mais interessante a gente começar a discutir a descriminalização já existe da droga, mas a legalização, pelo menos, né, de uma droga de baixo impacto neurológico, que é a maconha, não seria interessante a gente discutir alguns pontos da cidade onde fosse possível fazer o uso recreativo para que a gente tenha um pouco mais de segurança em relação à população e o trabalho da polícia
prendendo usuários, quer dizer, só lotando cadeias com pessoas de baixa periculosidade. E também eu queria saber sobre o trabalho de combate às drogas do que vem antes da distribuição. Porque eu vejo a polícia muito atuante na distribuição das drogas e não na produção. Obviamente não é aqui no Brasil, mas existem alguns pontos, mas na produção e no repasse. Quer dizer, até chegar na periferia, passou por muito lugar, né? Então, o que o senhor, como vereador, agora eu vou fechar, o que o senhor, como vereador, utilizando aí os aparatos do município, o que poderia ser feito para aliviar a polícia desse combate às drogas, que só faz morrer policial também, não ajuda em nada. Esse combate às drogas faz tempo que se mostra ineficiente, né? Então, o que o município poderia, como o município poderia contribuir para que o usuário tivesse um pouco mais de proteção e que o combate às drogas não fosse simplesmente ficar prendendo pessoas com um pouquinho de droga, e sim entrar um pouco mais nos níveis mais altos da hierarquia do tráfico de drogas. Vamos lá. Professor, 4 minutos. Ok, aqui rapidinho, já estou marcando aqui 4 minutos. Às vezes falta realmente informação. Eu acabei de abrir aqui só para saber aqui, só até dia 21 de julho, quando fechou essa estatística, foram apreendidos, sim, 124 toneladas de drogas, inclusive em refinarias, só no estado de São Paulo. E junto com armas apreendidas com os traficantes, 4.343 mil armas. E na área lá do Adelson, 20.170 veículos recuperados. E na área que você acabou tecendo a crítica, 70.625 pessoas presas, mas em todos os outros delitos, inclusive com as drogas. Só de menores apreendidos em flagrante, 5.834. E por aí vai. Eu só quero dizer, Adalto, a questão de drogas lícitas, assim como existe o álcool, né? Assim como existe o tabaco, de você entrar na questão de uma liberação de droga, não vai caber ao município, né? O município não tem essa competência para isso. Então, precisaria de ter um debate na Câmara Federal, daqui 2 anos, se eleito, né, os deputados federais, um projeto para que haja isso. Agora, se você quiser saber a minha opinião como coronel, eu acredito que você já deve saber qual é a minha opinião. Eu sou radicalmente contra o uso, até porque eu tenho uma outra fé, eu tenho uma religião que me deixa muito à vontade para falar que muitas vezes, né, não é a questão do cara lá usar o beckzinho dele lá, do entretenimento, inclusive dentro da casa dele, que vai ocasionar isso. É como você mesmo levantou, é a cadeia dessa produção que traz. Porque o traficante ele não vende só a maconha, ele vende as outras drogas. Eu dou um exemplo, só para finalizar dentro dos meus 4 minutos aqui, aquilo que aconteceu em Paraisópolis, quando os policiais foram agir lá e morreram 9 jovens, né, alguns menores, e daqueles que faleceram, todos tinham 2 tipos de droga no corpo, uma legal e a outra ilegal. Todos tinham álcool, todos, sem exceção. E aqueles que tinham menos, tinha o uso do lança-perfume, da maconha, da cocaína, do loló, que é uma mistura de benzina, e também do êxtase e também da pedra de crack. Ou seja, a porta de entrada, ela sempre vai acabar levando isso. É difícil você... É a mesma coisa quando você discute álcool. O álcool, tem pessoas que bebem e tem pessoas que se embriagam. Então, como é que você faz essa medida?
né? Mas a culpa dos ilícitos... Eu vou te dar um exemplo que está na mídia aí, acabando o meu tempo aqui. O que está na mídia? O que está na mídia? O estupro da menina de 10 anos de idade. Todos aqui que estão me ouvindo sabiam que esse indivíduo foi preso por tráfico. Ele pegou 7 anos. E que lá dentro da cadeia, lá dentro, por corrupção, dentro da cela onde ele estava, foi achado drogas e armas. E aí ele teve uma progressão de regime e saiu. E aí o resultado, você já sabe, de 4 anos de abuso de uma menina de 6 a 10 anos de idade. Então, a droga contribui para isso. Porque a pessoa perde o sentido e isso é comprovado cientificamente. Se você conversar com neurocientista, se você conversar com neurocirurgião, com médicos, que existe alteração psíquica daquele que usa droga. Então, eu sou radicalmente contra. Obrigado. Obrigado. Satisfeito, Adalto? Satisfeito? Tranquilo, Legal, obrigado. bacana. Ó, nós temos na sala... Agradeço a participação do professor Adalto. Professor, agradecemos todos os presentes, muito elegante de todos abrirem as suas casas e os seus áudios, seus vídeos para somar, né, no programa. Muito obrigado. O Benesh está conosco hoje? Benesh, está ouvindo? Saudações, boa noite. Professor Cleiton. É o professor Cleiton, tá? Benesh. Isso. É o professor Cleiton Benesh. O meu pseudônimo. É o pseudônimo, bacana. Isso. O professor, seja bem-vindo, uma boa noite. E o professor tem 2 minutos para formular uma pergunta para o nosso querido professor Fernandes. Bom, saudações a todos, é um prazer estar aqui diante de pessoas de calibre tão forte. É um prazer conhecer o coronel. E a minha pergunta, eu sou professor há pouco tempo, né? Eu fiz tudo tarde na vida. Comecei a estudar tarde, fiz um curso de história, aí vi que era bom, fiz pedagogia, vi que era bom, agora estou terminando um mestrado na PUC em História da Ciência. Então, assim, graças a Deus eu tive essa concepção na minha vida, mas eu vou fazer uma pergunta baseada nas aulas que eu tive, baseado nas aulas que eu apliquei na escola. Eu percebo, vou contextualizar, um jovem de 15 anos é apreendido por tráfico de drogas na zona leste de São Paulo, ou uma menina, ele completa 18 anos, é preso por tráfico de drogas ou por outro tipo de violência. Esse é o contexto. Pergunta. No primeiro ano que eu comecei a dar aula, eu fiz essa pergunta para mim. Eu falei, por quê? E aí a pergunta para o senhor, a opinião do senhor, né? Com relação à educação, em paralelo com a violência, a criminalidade, o que o senhor acha da implementação de conhecimentos em história do direito, em Código Penal, um pouquinho de Constituição, nos parâmetros curriculares nacionais, no Estado, na Prefeitura? Eu pesquei essa bola muito rápido, porque eu pensei comigo, se eu sou um jovem, estou no colégio, e começo ali a ter um pouquinho de noção de direito, noção dos meus deveres, o que eu não posso fazer para ser preso, como deve ser uma abordagem policial, eu tenho certeza que esse lado da educação vai fazer forte em mim, vamos dizer assim, na maioria das pessoas, isso vai me evitar com que eu me leve ao erro, me leve a cometer algum crime. E aí eu queria saber, hipoteticamente, a opinião do senhor, por que esse tipo de não se fala disso na mídia, e a opinião do senhor aí como coronel, né, que o senhor já conhece bastante aí os crimes e todo o processo policial. Obrigado. Vamos lá. Benesh, qual a sua idade, só para eu fazer uma referência aqui? Estou com 44. 44. Então, você é de 76, é isso? Isso. 7,5. Então, você deve ter pego aí um momento do ensino de educação moral e cívica que foi confundido por muito tempo foi confundido com questões de militarismo, não tem nada a ver. O patriotismo e civismo
Não pode ser confundido com militarismo. Militarismo é uma coisa, patriotismo e civismo é outra. Direitos e deveres é outra coisa. Eu sou de uma época que no ensino fundamental tinha a educação moral e cívica, no ensino médio tinha OSPB, né? Organização Social dos Problemas, né? Brasileiros, e tinha aí o estudo, o EPB na faculdade. Na faculdade também tinha o EPB, que era o estudo dos problemas brasileiros. Então, o que acontece? Você foi com a agulha certinho no ponto nevrálgico ali. A educação de levar o conhecimento do certo e do errado com civismo, com patriotismo, com ordem, no ensino fundamental. Volta àquela tecla que, como eu falei do estudo do INSPER, isso vale para todas as coisas. E é lógico, você valorizar a família. Hoje, a gente sabe que a gente não tem mais chefe de família, a gente tem chefes de família. Então, a criança precisa ter um apoio, o Estado tem que se fazer presente na educação. Ladies and gentlemen, performing live in my bedroom. Abordado pela polícia. Como é que eu devo ser efetivamente? Eu devo respeitar o Estado, porque não é o soldado Benesch, é o Estado que está ali. Eu respeito o Estado para que, se caso ele me desrespeitar, eu vou para cima do Estado. A responsabilidade civil é estatal. Então, a gente sabe disso e eu concordo plenamente. Quanto mais incentivo você tiver aí para as questões de levar as nossas crianças, principalmente da periferia, que falta, né? Falta equipamento de cultura, falta equipamento de lazer, a gente sabe disso. Se eu tiver nas minhas mãos possibilidade de chegar no executivo e levar projetos nesse sentido, não tenha dúvida que nós vamos, e eu já vou te procurar aí, você como pedagogo, para a gente formar efetivamente pensamentos, porque o debate, o vereador, ele é do povo. Todos nós, podemos visitar um vereador e falar, olha, eu quero falar com o senhor. Ele é obrigado a atendê-lo. O vereador é obrigado a atender o cidadão. É o cidadão que paga o salário. Muito obrigado, coronel. Muito obrigado. Bacana, muito bacana. E mais uma vez, uma breve interferência. Eu era recém-chegado à faculdade legal, iniciando lá as atividades lá de graduação no curso de penal, processo penal, e eu me coloquei interessado em conhecer a corregedoria, porque não é segredo a ninguém, o meu pai, a minha família toda é da casa, são policiais militares, o meu foi policial militar, e o coronel, que não tem obrigação qualquer, generosamente abriu as portas da corregedoria, me atendeu, tomei um café e tinha uma foto com ele, está nas minhas redes sociais. Então, mais um motivo para que não apresentasse e não fizesse perguntas a uma pessoa que eu já conheço desde a época em que fiz a minha pós-graduação lá em 2015 na Faculdade Gale. Eu falo isso porque ele, quando diz que o vereador ele é obrigado a lhe atender, para o coronel, age com muita naturalidade em abrir as portas para que as pessoas lá do seu convívio ou não possa dar uma palavra com ele. Eu vou inverter aqui um pouquinho dos fatores. Professor Paulo César Azarias, que iria finalizar com a sua pergunta. Eu vou pedir para que o senhor faça a sua pergunta agora, porque a doutora André, que não conseguiu o acesso aí do seu link com o programa, mandou a pergunta e para mim, eu vou mandar para o senhor, para que o senhor inverta a ordem dos fatores, faça a sua pergunta ao coronel e terminamos com a pergunta da doutora Andréa, do mestre. Perfeito.
Perfeito. Estão me ouvindo? Tudo ok? Estão me ouvindo? Coronel Fernandes, é um prazer conhecê-lo. Já o conhecia dos cursos da Legale, já o conhecia. Mas agora eu quero saber do professor, da pessoa pública, qual seria a intenção, ou a solução, ou a proposta a ser apresentado por Vossa Senhoria, em ganhando, em sendo vitorioso, para nós minimizarmos o problema da Cracolândia. Olá. Ok? Excelente pergunta. Isso daí tinha que ser um programa só para a Cracolândia. Mas vamos lá, 4 minutinhos valendo. Vamos lá. O que é a Cracolândia? A Cracolândia, ela tem pessoas vitimadas, pessoas usuárias, moradores recrutados e traficantes. Então, nós temos lá 4 tipos de pessoas, né? Então, aquilo que a gente aprende, que até tem questão bíblica falando sobre isso, separar aquilo que é o joio do trigo, pessoas que querem ser recuperadas, que não querem. Ali é muito mais um problema de saúde e de segurança. Porém, o Estado tem que se fazer presente. Olha, quantas pessoas tem na Cracolândia? Tem 1.000. Então, eu preciso pôr 1.000 policiais lá, eu preciso fazer uma presença estatal para evitar o quê? O tráfico. Então, quando se faz operações, e aí a força estatal, né, que precisa fazer, porque você precisa pedir mandado de busca naqueles becos, às vezes tem residências ali. Então, você tem que fazer... São 3 frentes ali, viu, Paulo César? 3 frentes. A primeira é de segurança pública, presença, prender traficantes, não tem por onde. A segunda é da Secretaria de Saúde, aqueles que querem ter tratamento. E parece que já existe, né? Vamos ser honestos de falar daquilo que já vem sendo feito, das pessoas que querem. E a outra questão são aquelas pessoas que vão para lá porque não tem para onde ir. E isso aumentou demais. Então, aí entra um terceiro setor. Então, vamos lá, só para não esquecer aqui, ó. Segurança, saúde, o terceiro setor é assistência social. Essa assistência social, eu vou te dar um exemplo, não existe albergue familiar na cidade de São Paulo. O albergue ou ele é masculino ou ele é feminino. O albergue familiar existia na década de 70. Por que precisa ter o albergue familiar? Porque com a questão do desemprego, muitas famílias estão sendo colocadas na rua. É uma realidade. É triste isso. É triste isso. Então, o que acontece? A solução para isso é eu ter um albergue familiar e acolher as pessoas que são não só os usuários, mas os moradores da rua que acabam se entregando para o crack ou até sendo ameaçados pelos traficantes, para fazer aquela aglomeração de pessoas ali. Então, a presença do Estado tem que ser junto com a Secretaria da Saúde e junto com a assistência social. É a única coisa que se dá para fazer ali. Porque as outras coisas precisam de legislação federal. Por exemplo, a internação compulsória. Se você mudar a legislação para isso, aí você pode fazer. Caso contrário, é para diminuir. Você usou a palavra certa, para diminuir o problema. Porque acabar, dificilmente, com a nossa legislação, não acaba. Não acaba. Muito obrigado, professor. Professor Alexandre, está na sala. Eu vou agora fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta que a doutora Andréa iria fazer ao professor Fernandes. A pergunta é a seguinte, professor Fernandes. Gostaria de saber o que o senhor acha das leis que regulamentam a divulgação das notícias no quesito fake news, bem como o comportamento dos políticos em sede municipal, estadual e federal? Pode responder, professor. O tema é apaixonante. Por quê?
Quando você fala, e aí você entra na questão filosófica, principalmente na questão filosófica do direito, você tem que definir o que é uma coisa para depois você poder regulamentar. O que é fake news? É a primeira coisa. O que é uma fake news? Eu vou te dar um exemplo. Quando um jornal televisivo, em redes de emissora de canal aberto, fala assim, o José da Silva, e dá notícia, ele é acusado de fazer isso, ok? Ele é acusado de fazer isso, de pegar essa caneca. Ele foi acusado de pegar essa caneca. E dá notícia. No dia seguinte, não foi o José da Silva, foi o Pedro. Então, se eu considerar fake news aquilo que é mentira, e foi noticiado, mas chegou como verdade. E hoje, os tribunais, o STF principalmente, quer punir a pessoa de boa fé que repassa. Então, tem que punir as emissoras de televisão quando o cara é absolvido por uma negativa de autoria. Porque se ele foi absolvido de uma negativa de autoria, ele não é aquilo que a emissora falou. Então, a definição de fake news tem que ficar muito clara para não se cometer injustiça. Porque quando eu falo em determinado pessoa, e aí entra a questão, uma frase que eu vi, inclusive, no jornalismo, a fulanização da justiça. E quando existe a fulanização da justiça, ou seja, se for fulano, eu julgo. Se for Beltrano, eu não julgo. Aí, nosso judiciário está. Quem tem ação no STF sabe o que eu estou falando. O prazo que demora para ser julgada uma ação no STF. Mas se for fulano, é julgada a semana que vem. Então, a gente sabe disso. E aí, sim, respondendo a pergunta dela, precisa-se e é necessário punir aquelas pessoas que agem com dolo. Aquelas pessoas que entram no computador, pega lá, o coronel, o Paulo César, pertence a uma organização criminosa. Põe uma foto minha e joga no WhatsApp. Essa pessoa tem que ser punida. Não tenho dúvida disso. Agora, a pessoa recebeu lá na casa dela. Ela falou, passou por irmão. Olha, você conhece aquele professor do Legale? Eu vou mandar para você um post para ele. Aí eu vou punir esse cara. Você está entendendo, não? Mas ele tinha que checar. Peraí. Para não cometer injustiça, né? Para não cometer injustiça, nem a Cultura, nem o SBT, nem a Rede Globo, nem a Record, nem a Band, nem a Rede TV checam isso. Você checa naquele limite do razoável. Mas saber se é o fulano... Depois que mostrou a sua cara em rede nacional e você foi, então tem que punir de maneira severa também as emissoras. Que também, no dia seguinte, sabe o que acontece? Ontem, na reportagem de ontem, no nosso jornal, nós erramos. Mas já foi, meu amigo. Já foi. Então tem que punir as pessoas que produzem a fake news. É lógico, orientar as pessoas a não prolatar. Hoje tem sites aí que você coloca lá a questão do assunto, né? E mostra se é fake ou não é fake. Apesar de eu desconfiar de sites aí que estão dizendo que é, o que não é, que tem o ideológico. Mas é uma maneira de você também coibir. Perfeito, professor. Professor Alexandre Carvalho, a reunião está em suas mãos. Olha, é uma honra muito grande ter conseguido trazer ao mesmo programa dois grandes professores que tive na vida, em que carinhosamente, respeitosamente serei seu aluno, professor Paulo, professor Marcelino, eternamente. Uma honraria muito grande abrilhantar o programa Soberano, lançando a sua candidatura aqui. Muito obrigado, professor Paulo César Azaria, ter aqui mediado o nosso programa. Gostaria das suas considerações finais, coronel. Gostaria das considerações finais, professor Paulo César.
Mas também gostaria, mestre, que o senhor divulgasse as redes sociais para que os nossos ouvintes aqui pudessem lhe prestigiar, lhe acompanhar, façam votos de que tenha êxito na próxima eleição, porque o carinho de nós aqui, que convive, de certa forma, o senhor, certo que o senhor já tem. Bom, rapidamente, o meu site é coronelmarcelino.com, não tem o BR, para não ter interferência do Supremo, né? Não tem o BR. Então é www.coronelmarcelino.com. E lá eu vou ter lá o Coronel _ Marcelino no Instagram, o Professor Marcelino no Facebook, no canal do YouTube, concursos gratuitos para advogados, de conquista de clientes, de oratória, vários cursos lá gratuitos. É só entrar no site que lá você tem caminhos, inclusive para sugestões para o município de São Paulo. Eu gostaria de terminar a minha fala sempre com uma metáfora, né? Eu gosto de terminar a minha fala de existia na antiga Grécia um homem muito sábio, e ele tinha resposta para todas as perguntas. E dois jovens falaram assim: vamos pegar aquele sábio? Vamos pegar ele. A gente vai pegar um filhote de passarinho que já sabe voar, e a gente vai pegar esse filhote de passarinho, vai levar na mão assim para ele e vai falar assim: sábio, trago aqui um passarinho. A minha pergunta para você é se ele está vivo ou se ele está morto. Se o sábio falar que ele está morto, eu abro a mão, o passarinho sai voando, o sábio errou. Se ele falar que está vivo, eu dou uma apertadinha na mão assim, mato o passarinho, solto o passarinho morto do chão e o sábio também errou. E aqueles dois jovens foram lá pegar aquele sábio com essa coisa para falar que ele não sabia todas as respostas. E quando eles fizeram a pergunta para aquele sábio abaixou, né? Abaixou para ele assim, e olharam aqueles dois jovens, aquele jovem com a mão fechada, e aquele sábio deu a seguinte resposta: a resposta para a sua pergunta, se o passarinho está vivo ou se está morto, a resposta está em suas mãos. E eu falo isso para o eleitor. A sua cidade está boa, ela está viva, ela está morta? A resposta sempre estará nas suas mãos. Na hora do voto, escolhendo o partido, escolhendo o seu representante, a cidade está em suas mãos, eleitor. Muito obrigado pelo convite, Alexandre Carvalho. Muito obrigado aos participantes e que efetivamente tenhamos, né, saiamos dessa pandemia melhores do que entramos nelas. Saúde a todos os seus familiares. Eu declaro saúde a todos vocês que estão nos ouvindo aqui. Muito obrigado. Força e honra. Força e honra, meu mestre. Saúde e prosperidade para o senhor. Sucesso. Precisando de Espanha, sinta-se em casa, que aqui o senhor já sabe. Que o senhor manda, o senhor não pede. Professor Paulo César Azaray, suas considerações. E rapidamente eu passar aqui a palavra, ou se preferir, aos nossos convidados para o encerramento, o senhor finaliza. Me senti honrado, boa noite novamente, me senti muito honrado em participar desse programa, juntamente com o doutor Alexandre de Carvalho. Olha, eu sou Carvalho também, e eu acho que eu sou seu parente. Eu só não tenho a posição aí, professor. Porque eu tenho uma estima... Nós temos por sua pessoa. Nós temos um quê, né? Eu quero agradecer, eu sou fã do professor... Como não? Eu sou fã do professor Marcelino Fernandes, porque eu também já fiz curso no Legale, né? Eu já também fiz curso e na época ele não ministrou, foi aula virtual, e um dos melhores professores que eu já tive também. Parabéns. Eu quero cumprimentar os nossos presentes, que fizeram brilhantes perguntas, que abordaram assuntos importantíssimos e que o professor pôde alcançar a nossa expectativa em resposta. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade e que Deus nos abençoe mais. Amém. Faça desta sua casa, já sabe também, né, meu filho? Quero aqui agradecer ao Cleiton, que volta aí futuramente no último programa para falarmos sobre uma pauta. Obrigado pela participação de um grande amigo e visão.
Doutor Tiago Lacerda, grande amigo, muito obrigado pela sua participação. Doutora Andréia Servia, infelizmente caiu a sua conexão, mandou aqui a sua pergunta. Obrigado por contribuir no nosso programa. Meu grande amigo Adelson Veríssimo, proprietário da Skynet Rastreadores e Bloqueadores de Veículos, um grande irmão também que a vida me deu. Muito obrigado pela participação. E é isso. Espero que todos os nossos ouvintes tenham gostado. Também quero agradecer, desculpa, não posso esquecer, a Adalto, o Adalto Longzini, professor de Química lá da Poli USP. Muito obrigado pela sua participação. Agradecendo a Deus por mais um programa de altíssimo nível. E quem brinca aqui são os senhores. Adelson, pode falar, meu amigo. Tem meu voto, coronel. Tiago? Só tenho a agradecer, Sorman. Agradeço mais uma vez a participação e estamos juntos. Assim que precisar, pode convidar a gente que a gente participa. Deus abençoe. Saúde e prosperidade sempre. E aí que vou aqui finalizar. Cleiton volta para falar conosco, né, Cleiton? Já tem aqui pauta marcada. Professor Paulo César Azarias, que Deus o abençoe. Lhe dê muita saúde e prosperidade. Muito obrigado pela participação mais uma vez. A casa é sua. Não tenha hora, conte conosco. Faça desta a sua casa. Que Deus abençoe a todos vocês. Felicidades, mestre. Boa sua empreitada. Força e honra. Fiquem todos com Deus. Rick Bastos, é com você, meu grande amigo. Dê continuidade aí. É isso aí, nos despedir de todos os nossos ouvintes. E se Deus quiser, para mais um programa na semana que vem. Isso aí, parabéns a todos pelo programa, parabéns Alexandre. É um prazer ter os seus convidados no programa Justo Soberano aqui na Rádio Boa Música FM, representando a toda a nossa população. Muito obrigado. E agora, pessoal, eu quero agradecer também a todos vocês que fazem parte da Rádio Boa Música FM, nossa equipe. Tá chegando bastante gente na equipe agora. E agora vamos de Jornal Notícia com Daniel Bitelo, que conseguiu se recuperar, graças a Deus, do Covid. Está com a gente de novo e vai entrar agora ao vivo. Alexandre, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, meu amigo. Forte abraço aí, fim de semana. Rádio Boa Música FM, tamo juntos. Até. Fiquem com Deus. Tchau. Ei, você aí. Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso o seu rádio está sintonizado aqui. Na melhor estação. Porque nessa hora é hora do Jornal É Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal É Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal É Notícia. Bom dia, eu sou Léo Nunes. Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto. Está entrando no ar o Jornal É Notícia. A apresentação Léo Nunes. Edição e direção Diego Ferrari. Você está ouvindo Jornal É Notícia. Jornal É Notícia. Estados Unidos. Temperatura no Vale da Morte é a maior em 100 anos. Um termômetro em Furnace Creek, no Vale da Morte, sul da Califórnia, subiu para 54,4 Celsius, a maior temperatura global em mais de um século, informou o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. Se confirmada, essa será a temperatura mais quente oficialmente registrada desde julho de 1913, afirmou o NWS Las Vegas, dono do sistema de observação automatizado sobre a leitura feita no domingo. Lembrando que o dado era preliminar. É destaque, é Jornal É Notícia. Uma grande quantidade de peixes mortos de várias espécies foi identificada no rio Telespires, em Mato Grosso, em área próxima à barragem da usina hidrelétrica de Sinop, nesse fim de semana. A SEMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, enviou nesta segunda-feira uma equipe multidisciplinar
para investigar as causas e apurar as responsabilidades do ocorrido. Em nota, a Companhia Energética Sinop, concessionária da usina hidrelétrica, informou que, em decorrência do período da seca, o reservatório teve redução do nível de água, chegando próximo ao limite, sendo necessária a parada das unidades geradoras. Segundo a empresa, essa alteração pode mudar momentaneamente o ambiente aquático e gerar impacto aos peixes. A nota ressalta que esse tipo de manobra faz parte da operação de uma usina hidrelétrica e está prevista no licenciamento ambiental. A companhia também informou que destinou equipes para realizar a coleta das carcaças e a correta destinação. De acordo com a SEMA, não é a primeira vez que esse tipo de ocorrência acontece no local. Segundo a pasta, a Companhia Energética de Sinop já foi multada em mais de 62 milhões de reais nos últimos 18 meses. A Secretaria de Meio Ambiente considera a situação inadmissível e reitera que a mortandade de peixes não está prevista no licenciamento ambiental da usina, uma vez que o instrumento visa minimizar possíveis impactos ambientais. Além das multas aplicadas, o empreendimento também foi notificado a instalar um sistema de repulsão dos peixes e a realizar correções na bacia de dissipação ainda este ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Ariane Póvoa. Você está ouvindo o Jornal é Notícia. O aplicativo de entrega de comida iFood foi multado pelo Procon de São Paulo em R$ 2.500.000 por infrações ao Código de Defesa do Consumidor. O órgão alega má prestação de serviços e cláusulas abusivas, entre outras ilegalidades. Segundo o Procon, vários consumidores reclamaram terem sido vítimas de golpes aplicados por entregadores do aplicativo com cobrança superior aos valores devidos. Para o órgão de defesa do consumidor, o iFood deve responder pelos atos dos entregadores, mesmo eles não sendo empregados formais da empresa. Alguns dos termos e condições do aplicativo também foram considerados abusivos. Entre eles estão a não responsabilidade pela prestação do serviço contratado e a mudança unilateral de contrato com os clientes. Além disso, o iFood, em suas normas, afirma não se responsabilizar por eventuais vazamentos dos dados dos consumidores, o que para o Procon é ilegal, porque cabe à empresa proteger as informações daqueles que ela atende. A multa será aplicada por meio de processo administrativo, garantindo o direito de defesa à empresa. Em nota, o iFood afirmou que não comenta processo em andamento. Sobre as práticas fraudulentas de cobrança, a empresa diz que ela afeta tanto os consumidores como o aplicativo e que realiza ressarcimento mesmo por fraudes em sistemas de pagamentos que não são da empresa e orienta o consumidor a não aceitar cobrança adicional para as entregas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passo. Se é notícia, tá no Jornal é Notícia. Plano de privatização e reforma administrativa do governo de São Paulo é alvo de críticas. O projeto enviado na semana passada para a Assembleia Legislativa de São Paulo propõe a extinção de 10 empresas públicas, fundações e institutos de pesquisa, privatiza parques públicos e unidades de conservação e limita a autonomia financeira das universidades públicas do Estado e do principal fundo de incentivo à pesquisa, o AFAPESP. O projeto impacta várias áreas como transporte público, saúde, educação e meio ambiente. Apesar de abrangente, ele não chegou a ser debatido e foi apresentado pelo governo em meio à pandemia do coronavírus. Mas, segundo o vice-governador Rodrigo Garcia, foram justamente os gastos públicos com a pandemia que obrigaram o governo a apresentar o projeto. Ele é necessário porque a pandemia trouxe uma queda de atividade econômica que gera uma queda de receita para o Estado e, consequentemente, uma dificuldade do Estado cumprir as suas obrigações mínimas, né? Nós identificamos órgãos, empresas, autarquias, fundações que, no nosso ponto de vista, não precisam existir para que a política pública seja executada, né? Na justificativa, o governo fala em um déficit de 10 bilhões de reais para 2021. Mas, em tempo de pandemia, uma das instituições que o governo quer extinguir é justamente a superintendência responsável por combater endemias, como dengue e febre amarela, a SUSEM.
Para Antenor José, funcionário da autarquia, a decisão é contraditória. Em plena pandemia, nós também temos casos de epidemias aí, entendeu? Como febre amarela, como a dengue, entendeu? E outros estudos que a gente tem também. Além de capacitar esses agentes dos municípios, nós também vamos para o combate à dengue, entendeu? Nós também vamos lá ajudar os municípios. Também entram no bojo empresas que, segundo os funcionários, são superavitárias, como é o caso do Zoológico de São Paulo, que chega a transferir recursos arrecadados pela bilheteria para o governo do estado. E a MTU, a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, responsável pela gestão do transporte público entre as cidades das principais regiões metropolitanas do estado, como explicou Felipe Bugarim, funcionário da empresa. A MTU ela é uma empresa que ela não dá custo para o Estado. Ela é uma empresa independente. Os salários, tudo que é pago para os funcionários vem através de recurso próprio, com serviço de fiscalização, que os operadores de transporte têm que pagar algumas taxas. O projeto também extingue a CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, e o ITESP, o Instituto da Terra, que cuida dos processos de reforma fundiária do Estado. Para a oposição, outra preocupação é a fiscalização dos serviços depois que os órgãos forem privatizados ou forem firmadas as parcerias público-privadas, como explicou a deputada Beth Saão, do PT. Tudo isso, se for concedido, tem que ser controlado pela sociedade, pelo Estado e pela sociedade, com representantes de vários setores. O governo pode falar, não, mas nós teremos controle sobre isso. Não tem. A proposta do governo foi batizada como Programa de Modernização Administrativa e pode sofrer emendas até essa terça-feira. Mas a oposição promete acionar o Ministério Público do Estado para tentar barrar a tramitação. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. É destaque, é jornal, é notícia. Hoje é mais um dia decisivo nessa Champions League, atípica, mas sensacional. Novo desafio para Neymar na sua jornada para ser campeão europeu, se colocar entre os melhores e, quem sabe, ganhar o título oficial da FIFA como o número 1 do mundo. A chance não poderia ser melhor, pela boa fase de Neymar e pela inegável superioridade individual do PSG, tanto na vitória sobre o Atalanta, como agora na partida de hoje contra o Leipzig. Mas as armadilhas existem e o Leipzig é um obstáculo respeitável, um time muito bem comandado por Julian Nagelsmann, um dos melhores representantes da moderna escola alemã, que tem no técnico do Bayern, Hans-Dieter Flick, sua atual estrela. Mas o PSG tem boa vantagem com a qualidade individual de Neymar e Mbappé e a possibilidade da utilização de Di Maria. Só precisa muito cuidado para segurar os contra-ataques alemães e ainda mais desfalcar do goleiro Navas e não repetir o erro tático do Manchester City de Guardiola, surpreendido pelo valente Lyon. Mais um jogão em Lisboa. Para a Rádio Nacional, Márcio Guedes. Você está ouvindo Jornal é Notícia. A economia brasileira continuou em trajetória de queda no segundo trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. A queda foi de 8,7%, a maior já registrada no país desde 1980, como aponta o monitor do PIB de junho, divulgado nesta terça-feira pela Fundação Getúlio Vargas. No entanto, na análise mensal, o indicador aponta crescimento de 4,2% em junho, na comparação com maio. Os dados do monitor do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, mostram que a deterioração da atividade econômica no segundo trimestre de 2020 foi influenciada por fortes quedas na indústria e nos serviços e por praticamente todos os componentes da demanda, à exceção da exportação. De acordo com a Fundação, apesar da economia brasileira ter sido diretamente atingida pela pandemia de Covid-19 a partir de março, a maior retração observada contra o período imediatamente anterior foi em abril. Nos meses de maio e junho, a economia voltou a crescer, embora as taxas interanuais ainda mostrem retrações muito fortes. O indicador aponta que o consumo das famílias caiu 11,6% no segundo trimestre em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. O consumo de serviços também apresentou retração em diversos segmentos, embora as reduções no consumo de alojamento e alimentação e de saúde privada tenham sido as maiores contribuições para a queda desse tipo de consumo. O coordenador do monitor do PIB, Cláudio Considera, avalia que a recuperação da economia brasileira ainda vai demorar, apesar da melhora dos resultados de maio e junho comparados com o ano passado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Você está ouvindo Jornal é Notícia.
Jornal é Notícia. Saúde. Banco de Leite do Rio registra aumento de 33% de doação em 2020. O aumento do novo coronavírus, o Banco de Leite do Hospital Universitário Antônio Prado, da Universidade Federal Fluminense, registrou no primeiro semestre deste ano um aumento de 33% na quantidade de leite humano coletado e a expansão de 15,5% no número de doadoras, em comparação ao mesmo período do ano passado. No acumulado dos primeiros 6 meses de 2020, a média foi de 40 doadoras de leite humano por mês, totalizando o estoque de 220,9 litros recebidos. Desses, 35,1 litros foram distribuídos para 43 receptores. Você está ouvindo o Jornal é Notícia. Você ouviu o primeiro bloco do Jornal é Notícia. Fique ligado, Jornal é Notícia, volta já.